Numerologia cabalística. Os números estão em todas as formas visíveis e invisíveis do universo. A busca pela nossa identidade em face do universo nos faz questionar os fatores pelos quais a nossa relação acontece. Todas as numerologias possuem apoio na transformação das palavras em números. Há muitos sistemas de codificação, alguns com milhares de anos. Na Grécia Antiga, berço da sabedoria do mundo antigo, Pitágoras realizou uma das maiores pesquisas a respeito do mistério do nome. Isto ocorreu 5 séculos antes do nascimento do Cristo. Primeiro, conta-se que ele explorou os conhecimentos disponíveis em sua terra natal, a ilha de Samos. Cansando-se das respostas superficiais de seu local de nascimento, ele viajou ao Egito. No Egito, aprendendo com antigos sacerdotes, logo tornou-se um dos mais destacados filósofos de seu tempo. Humilde como convencê-lo, Pitágoras recusou o título de conselheiro oficial do faraó, permanecendo como um livre pensador. Na continuidade, houve uma guerra contra o Egito e Pitágoras foi levado como escravo do Império Persa. Sem se desesperar, ele se pôs a ensinar as virtudes de uma sociedade pacífica como forma permanente de desenvolvimento social. A sua instrução legou àquele povo as virtudes de uma agricultura autossustentável. Consagrado por sua virtude, ele reconquista a liberdade. Ele retorna à sua terra natal. Ao lá chegar, descobre outra guerra. Tudo o que conhecera agora estava em ruínas. É quando ele se sente atraído a criar uma escola na cidade de Croton, uma próspera colônia no sul da Itália. Lá ele funda a mais fantástica escola de sua época, com milhares de alunos. Desta escola, o mundo recebe alguns dos mais sublimes ensinamentos de todos os tempos. Pitágoras, é preciso dizer, não nos deixou uma única palavra escrita. Tudo o que dele sabemos nos chegou pelos seus discípulos. Platão é o mais célebre deles. A ideia de uma sociedade perfeita possui muitos dos ingredientes da filosofia pitagórica. A ordem pitagórica, a mais famosa das ordens ocultistas da Grécia Antiga, nasceu dos ensinamentos do mestre. É dos documentos secretos desta ordem que utilizamos um código para a tradução das letras do alfabeto grego em números. Estes números são muito diferentes dos valores utilizados pela numerologia moderna, que se atribui falsamente a Pitágoras. A numerologia contemporânea é um caminho divertido para o estudo da personalidade. Porém, essa numerologia não nos permite criar uma prova cabal para o sucesso do nome. Por isso, embora a numerologia comum seja muito interessante para certos estudos, quando vamos falar em numerologia cabalística, os cálculos precisam ser muito mais aprofundados. Quando falamos em numerologia cabalística, nos ocorre a palavra Cabala. A Cabala hebraica nasceu em sua forma escrita por volta do século I a.C. A palavra Cabala, portanto, pertence à etimologia da língua hebraica. Esta palavra significa tradição. Através do estudo das relações dos nomes na sociedade ao longo do tempo, cria-se uma tradição de efeitos destas relações. Na visão da Cabala hebraica, aquilo que cria elos para uma relação saudável precisa ser repetido. Uma comunicação perfeita entre os nomes conduz a uma unidade entre o homem e seu Criador.
A Cabala hebraica contempla toda a tradição hebraico-cristã. A estrutura matemática da Cabala possui muitas similaridades com o modelo desenvolvido pela ordem pitagórica grega. Na visão dos pitagóricos, a perfeição é um estado de abundância e felicidade. A ideia de Pitágoras é criar riqueza ilimitada em todos os sentidos. A comunicação perfeita tem por objetivo criar bilionários com acesso espiritual, com ideias corretas a respeito da vida e com capacidade ilimitada de angariar e distribuir riquezas físicas, mentais e espirituais. Na prática, o ser perfeito precisa possuir acesso ilimitado aos maiores tesouros do reino divino, aos maiores tesouros científicos e culturais do universo e ser habilitado a gerar e usar grandes recursos físicos sem se apegar às raízes materiais deste mundo. Ser livre. Uma utopia? As conexões ou as formas de unir uma palavra a outra são o principal objeto de pesquisa dos cabalistas. A união pode conduzir um pequeno Davi a derrotar um poderoso Golias. As uniões entre os nomes ocorrem em todas as linguagens. A numerologia cabalística utiliza a sua língua materna como veículo de expansão da consciência. Isto significa que todos os cabalismos são feitos em português. Na arquitetura matemática da verdadeira numerologia cabalística, existem 10 dimensões para a manifestação dos poderes do nome. O plano que trata do nosso dia a dia é chamado de renovação. Nós vivemos o hoje, o momento onde a nossa decisão determina o futuro. Aqui, um desejo pode nos conectar a uma alteração de toda a roda celeste de acontecimentos. Apoiando o conteúdo deste momento, o seu nome e o seu desejo recebem 9 pontes de apoio. Cada uma destas pontes lhe dedica poderes especiais. A partir do conhecimento destas dimensões, ao comparar nomes, frases ou palavras, se inicia o fantástico mundo das análises do poder das palavras. Cada nome possui pontes muito específicas para vencer. Quando a ideia de vencer se cristaliza na palavra correta, o nome e o desejo passam a vibrar em consonância. Esta vibração atua como uma harmonia celestial e promove o desenvolvimento. Como nos revela Henry Ford, chegar unido já é um começo. Manter-se unido produz o progresso, enquanto trabalhar unido cria o sucesso. Esta tríplice lei é uma das práticas da numerologia cabalística.